O segredo para não apenas existir, mas viver em 2026. Estoicismo de Marco Aurélio. Você não está cansado, você está ausente de si mesmo. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. O cansaço vem do excesso de esforço, a ausência vem da falta de presença. Em 2026, milhões de pessoas vão acordar todos os dias, cumprir horários, responder mensagens, bater metas, sorrir em fotos e ainda assim sentir um vazio difícil de explicar. Não é tristeza, não é fracasso, é algo mais silencioso. É a sensação de que a vida está acontecendo, mas não está sendo vivida, como se você estivesse sempre um passo atrás de si mesmo. Como se estivesse assistindo à própria existência de fora, sem conseguir entrar nela por inteiro. Talvez você reconheça isso no modo automático com que começa os dias. O corpo se levanta, mas a mente já está dispersa. O celular toma a frente antes mesmo do primeiro pensamento consciente. As horas passam sem peso, sem memória, sem marca. Quando a noite chega, você sente que fez muita coisa, mas não viveu quase nada. E então vem a pergunta que evitamos, porque ela exige coragem. O que exatamente está faltando? Não é mais informação, não é mais motivação, não é mais um plano perfeito. O que falta é comando interno, é presença. É assumir o leme da própria vida em vez de ser levado pelas correntes invisíveis da rotina, das expectativas e do medo. O estoicismo nunca foi uma filosofia para quem quer conforto. Ele foi criado para quem precisa viver com clareza em meio ao caos. Para quem entendeu que o mundo não vai desacelerar por você, que as circunstâncias não vão se alinhar sozinhas e que ninguém virá entregar uma vida pronta nas suas mãos. Marco Aurélio governou um império cercado por guerras, doenças e traições, mas o verdadeiro campo de batalha sempre foi interno. E é isso que torna sua filosofia tão atual. Ele não escreveu para ser admirado, ele escreveu para não se perder. Para lembrar a si mesmo, todos os dias, de quem precisava ser, independentemente do que o mundo exigia. Este vídeo não é sobre se tornar alguém diferente, é sobre parar de se afastar de quem você já é. É sobre perceber que viver não é acumular experiências, mas estar inteiro em cada uma delas. Que existir é fácil, basta seguir. Viver exige escolha, exige presença, exige a disposição de encarar desconfortos que você vem adiando com distrações elegantes. Em 2026, a grande divisão não será entre quem tem sucesso e quem não tem. Será entre quem vive de dentro para fora e quem continua vivendo como resposta ao mundo. Talvez você esteja esperando o momento certo, um sinal mais claro, um pouco mais de segurança, mas essa espera tem um custo invisível. Cada dia vivido no automático reforça o hábito da ausência. Cada escolha adiada enfraquece a confiança em si mesmo. E aos poucos, sem perceber, você se torna eficiente, funcional, adaptado, mas profundamente desconectado. O estoicismo chama isso pelo nome certo. Vida não examinada é vida desperdiçada. Não porque ela seja inútil, mas porque ela passa sem deixar verdade. O que vamos fazer aqui não é te ensinar a vencer o mundo, é te lembrar de como voltar para si mesmo, de como construir uma vida que não depende de aplauso, de pressa ou de aprovação. Uma vida que faz sentido mesmo quando ninguém está olhando. Ao longo deste caminho, você vai perceber que viver exige menos do que você imagina, mas cobra algo que muitos evitam oferecer: responsabilidade, lucidez, coragem silenciosa. Se você continuar, não espere frases bonitas, espere confrontos internos, espere perguntas que não se resolvem rápido, espere a sensação estranha de estar acordando para algo que sempre esteve aí, mas foi ignorado. A partir daqui, cada passo exige presença. E o primeiro deles é entender que o maior risco não é falhar, é passar pela vida sem nunca ter estado realmente nela.
O que vem a seguir não é teoria, é um chamado direto à consciência, e ele começa agora. O que te afasta da vida não é a dor, nem o fracasso, nem as circunstâncias. É a distração. A distração é o inimigo mais eficiente do ser humano moderno porque ela não se apresenta como ameaça. Ela se apresenta como alívio. Ela chega oferecendo descanso, entretenimento, pequenas recompensas imediatas, e enquanto você aceita, ela vai retirando algo essencial sem fazer barulho. A sua atenção. E sem atenção não existe presença. Sem presença não existe vida consciente. Você não perde a vida de uma vez. Você a perde aos poucos, em fragmentos, em minutos entregues sem perceber. Em pensamentos que nunca se aprofundam. Em dias que terminam sem memória real. A distração cria a ilusão de movimento, mas é um movimento vazio. Você faz muito, consome muito, reage muito, mas raramente escolhe. E quando não escolhe, você não vive. Você apenas responde. Responde às notificações, às demandas, às expectativas, aos impulsos. Isso não é liberdade. É condicionamento sofisticado. Marco Aurélio entendia isso com uma clareza brutal. Mesmo cercado por poder, ele sabia que a mente dispersa é uma mente fraca. Não fraca no sentido de incapaz, mas fraca no sentido de fragmentada. Uma mente que pula de estímulo em estímulo não governa nada, ela é governada. E quem não governa a própria atenção entrega o controle da própria vida sem perceber. A distração não te destrói, ela te dissolve. Você continua existindo, mas deixa de se sentir inteiro. Observe como você vive a maior parte dos seus dias. Quantas vezes você está fisicamente presente, mas mentalmente distante? Quantas conversas você atravessa sem realmente ouvir? Quantas tarefas executa enquanto pensa em outra coisa? Quantos momentos que poderiam ser simples e reais são atravessados com pressa, ruído interno e ansiedade? A distração te impede de habitar o agora. E o agora é o único lugar onde a vida acontece. Tudo fora disso é memória ou fantasia. Existe uma mentira confortável que sustenta esse estado. A ideia de que você precisa estar informado, conectado, atualizado o tempo todo. Mas esse excesso não te torna mais consciente. Ele te torna mais disperso. A mente humana não foi feita para lidar com estímulo constante. Ela precisa de pausas, de silêncio, de foco. Quando você não oferece isso, ela entra em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, o ser humano não vive. Ele se protege, ele reage, ele se fecha. O estoicismo propõe algo que parece simples, mas é profundamente revolucionário. Retomar o comando da atenção. Não controlar o mundo, controlar o foco. Porque aquilo para onde você dirige a atenção se torna o centro da sua experiência. Se sua atenção está sempre fora, sua vida será sempre superficial. Se ela está sempre fragmentada, sua identidade também estará. Viver exige presença contínua, não intensidade ocasional. Presença cotidiana. Talvez você esteja esperando uma grande mudança externa. Um novo ano, uma nova fase, uma nova oportunidade. Mas nada disso resolve a distração. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento e ainda assim continuar ausente, porque a distração não mora fora. Ela se instalou como hábito interno. Ela se tornou o modo padrão de lidar com o desconforto. Sempre que algo exige profundidade, você se dispersa. Sempre que algo exige silêncio, você se ocupa. Sempre que algo exige escolha, você adia. E é exatamente aqui que começa o trabalho real. Não com mais estímulo, mas com menos. Não com mais velocidade, mas com mais atenção. Não tentando preencher o vazio, mas permanecendo nele tempo suficiente para entender o que ele está pedindo. A distração enfraquece porque ela impede esse encontro.
Ela mantém você ocupado demais para perceber que está distante de si mesmo. Se você quer viver em 2026, não comece mudando o mundo, comece mudando a forma como você habita cada minuto. Comece percebendo para onde sua atenção foge quando algo fica desconfortável. Comece interrompendo o impulso automático de escapar. Isso não é ascetismo, é lucidez. É lembrar que a vida não exige que você esteja em todos os lugares. Ela exige que você esteja inteiro em algum lugar. Enquanto você permitir que a distração dite o ritmo da sua mente, você continuará se sentindo cansado sem saber por quê. Porque o cansaço real não vem do esforço consciente. Ele vem da dispersão constante. Recuperar a atenção é recuperar a vida. E isso não acontece de uma vez. Acontece decisão após decisão, momento após momento. E o próximo passo exige que você olhe para algo ainda mais delicado. A forma como você adia a própria vida, acreditando que ainda não é a hora. Existe uma forma silenciosa de morrer em vida que quase ninguém percebe. Ela não envolve tragédia, nem queda brusca, nem colapso visível. Ela acontece quando você passa a tratar a própria vida como um rascunho, como algo provisório, como se estivesse sempre aquecendo antes de começar de verdade. Você diz a si mesmo que ainda não é o momento certo, que falta organizar melhor, que quando as coisas se estabilizarem, quando a mente estiver mais clara, quando a segurança vier, então você vai viver com mais verdade. Mas esse depois nunca chega. E enquanto você espera, a vida passa inteira no modo provisório. Você acorda acreditando que hoje ainda não é o dia, que hoje é só mais um treino, mais uma preparação, mais uma sobrevivência estratégica. E sem perceber, você constrói uma identidade baseada no adiamento. Alguém que está sempre prestes a começar, mas raramente começa. Alguém que entende muito, reflete muito, planeja muito, mas vive pouco. Não por incapacidade, mas por medo de assumir o custo de viver de verdade. Porque viver de verdade exige escolhas que fecham portas. Exige assumir consequências. Exige deixar de ser tudo para ser algo. Marco Aurélio não escrevia pensando em um futuro ideal, onde finalmente teria tempo para ser virtuoso. Ele escrevia no meio do caos, no meio da doença, da guerra, da pressão. Ele sabia que a vida não pausa para que você se sinta pronto. Ela acontece enquanto você decide se vai participar ou apenas observar. Tratar a vida como rascunho é uma forma elegante de fugir dessa responsabilidade. É manter todas as opções abertas para não precisar se comprometer com nenhuma. Observe quantas decisões você empurra para frente usando justificativas que parecem razoáveis. Quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais confiante, quando eu tiver mais dinheiro, quando as coisas se resolverem, mas o tempo não resolve nada sozinho, ele apenas cobra juros sobre o que foi adiado. Cada escolha não feita se transforma em um peso invisível, um peso que você carrega sem saber exatamente de onde vem, mas que se manifesta como cansaço, irritação, vazio, sensação de estar atrasado em relação à própria vida. Existe uma diferença profunda entre paciência e adiamento. Paciência é agir no tempo certo. Adiamento é evitar agir para não enfrentar o desconforto. O estoicismo não romantiza a espera. Ele valoriza a ação lúcida, ação possível, ação alinhada, mesmo que imperfeita, mesmo que pequena, porque viver como rascunho é viver sem atrito. E sem atrito não há forma. Nada se esculpe sem resistência, nada se torna real sem decisão. Talvez você tenha aprendido que errar é perigoso demais, que escolher errado é imperdoável, que falhar define quem você é, e por isso você prefere não escolher. Prefere ficar no meio, no quase, no talvez, mas essa neutralidade custa caro. Ela não te protege,
ela te paralisa, e enquanto você se mantém em estado de preparação eterna, o mundo não espera. As relações se definem, as oportunidades passam, o corpo envelhece, a mente se acomoda e a alma aprende a se contentar com pouco. Viver exige fechar ciclos, exige dizer isso sim, isso não, exige aceitar que toda escolha envolve perda, mas a maior perda é não escolher. É atravessar anos com a sensação de que sua vida poderia ter sido mais sua, mais honesta, mais alinhada. O estoico entende que não existe cenário ideal, existe apenas o cenário real. E dentro dele, a única pergunta válida é o que depende de mim agora. Não amanhã, não quando eu me sentir diferente, agora. Tratar a vida como rascunho também cria uma armadilha emocional. Você nunca se entrega por inteiro, nem às pessoas, nem aos projetos, nem a si mesmo. Sempre guarda uma parte em reserva. Uma saída de emergência, um plano B emocional. E isso te impede de experimentar profundidade, porque profundidade exige risco, exige presença total, exige aceitar que algo pode dar errado e ainda assim valer a pena. Se você sente que está sempre começando, mas nunca avançando, talvez o problema não seja a falta de clareza, talvez seja excesso de proteção. A tentativa constante de evitar dor acaba evitando vida, e a vida não respeita quem tenta vivê-la pela metade. Ela responde àqueles que entram por inteiro, mesmo tremendo, mesmo inseguros, mesmo sem garantias. Em 2026, você não precisa de uma versão melhor de si mesmo, precisa de uma versão mais comprometida, alguém que para de ensaiar e começa a agir com o que tem, com quem é, onde está. O rascunho precisa virar texto definitivo em algum momento. Não porque ficou perfeito, mas porque o tempo acabou. E ele sempre acaba antes do que você imagina. O próximo passo exige encarar algo ainda mais desconfortável. A forma como você vive tentando ser aceito enquanto se abandona em silêncio. Existe um preço silencioso que você paga toda vez que escolhe ser aceito em vez de ser verdadeiro. Ele não aparece de imediato, não dói na hora. Pelo contrário, muitas vezes vem acompanhado de alívio. Você evita conflito, evita rejeição, evita o desconforto de se posicionar. Mas esse alívio é temporário. O custo real aparece depois, quando você percebe que está vivendo uma vida que funciona para os outros, mas não ressoa mais dentro de você. É nesse ponto que nasce a sensação estranha de estar presente em tudo, menos em si mesmo. Desde cedo, você aprende a se ajustar, aprende a ler o ambiente, a medir palavras, a esconder partes suas que parecem inconvenientes. Aprende que ser você mesmo tem limites, que certos desejos são demais, que certas verdades incomodam. E aos poucos, sem perceber, você terceiriza a própria identidade. Passa a decidir quem é com base no que é bem recebido, no que é aprovado, no que não gera atrito. Isso cria uma versão funcional de você, socialmente aceitável, mas internamente fragmentada. Marco Aurélio entendia que viver para a opinião alheia é uma forma refinada de escravidão. Porque aquilo que você precisa proteger o tempo todo acaba te governando. Quando sua identidade depende da validação externa, você se torna reativo. Ajusta comportamentos, silencia convicções, engole incômodos. Não porque concorda, mas porque teme perder lugar. E quanto mais você se adapta, mais distante fica da própria essência. Não por maldade, por sobrevivência emocional. O problema é que essa estratégia funciona no curto prazo, mas cobra caro no longo. Você começa a sentir que está sempre representando um papel, que precisa sustentar uma imagem, que não pode relaxar por completo, que precisa ser entendido, aprovado, reconhecido. E essa vigilância constante cansa. Cansa porque exige que você se observe o tempo todo de fora, em vez de habitar a própria vida por dentro. A identidade terceirizada nunca descansa.
porque ela depende do olhar do outro para existir. Observe quantas vezes você diz sim quando queria dizer não. Quantas vezes suaviza uma verdade para não parecer difícil. Quantas vezes se afasta do que sente para manter uma relação estável. Nada disso acontece de forma dramática. Acontece em pequenos gestos diários, pequenas concessões que parecem inofensivas isoladamente, mas que somadas constroem uma vida desalinhada. E o corpo percebe antes da mente, através de tensão, ansiedade e irritação difusa, sinais de que algo está sendo traído em silêncio. O estoicismo propõe uma inversão profunda dessa lógica. Não viver para ser compreendido, mas viver de acordo com princípios claros. Não se trata de ser duro ou indiferente. Trata-se de ser inteiro, de agir a partir de valores, não de aplausos. Quando você vive assim, algumas pessoas se afastam, outras se aproximam, mas o mais importante acontece dentro. Você deixa de se dividir, deixa de negociar a própria verdade a cada interação. E isso gera uma calma que não depende de circunstâncias. Ser verdadeiro tem custo, pode gerar desconforto, pode provocar conflitos, pode fazer você parecer estranho em um mundo que valoriza a adaptação constante. Mas não ser verdadeiro custa mais. Custa identidade, custa vitalidade, custa a sensação de estar vivendo a própria vida. Quando você se abandona para ser aceito, a aceitação nunca é suficiente, porque ela não toca quem você realmente é. Ela toca apenas a versão que você apresenta. Talvez você confunda autenticidade com impulsividade. Não é isso. Autenticidade estoica é agir com razão e coerência interna, mesmo quando ninguém está aplaudindo. É sustentar escolhas que fazem sentido para você, mesmo que não sejam populares. É suportar o desconforto momentâneo de ser honesto para evitar o vazio prolongado de viver em dissonância. A liberdade começa quando você aceita que nem todos vão gostar de você e que isso não é um problema a ser resolvido. Viver sem terceirizar a identidade não significa se isolar, significa se posicionar, significa escolher relações onde você não precisa se encolher, projetos onde você não precisa fingir entusiasmo, caminhos onde você não precisa se explicar o tempo todo. Isso exige coragem, porque implica perder algumas aprovações, mas o que você ganha é mais raro: inteireza, coerência, paz interna. Se você sente que está sempre tentando se encaixar, talvez seja a hora de se perguntar em que ponto você começou a se abandonar para caber, e se essa adaptação ainda faz sentido. Porque viver como reflexo do olhar alheio é existir em constante ajuste, e viver de verdade exige algo mais firme. Exige que você volte a ser a referência central das próprias decisões, mesmo que isso mude tudo ao redor. O próximo movimento exige ainda mais honestidade. Olhar para a forma como você organiza o tempo e perceber que o problema não é falta dele, mas a ausência de hierarquia interna. Você não sofre por falta de tempo, sofre por falta de hierarquia interna. O dia tem as mesmas 24 horas para todos, mas nem todos vivem dentro da mesma ordem. Há pessoas que vivem respondendo ao que aparece e outras que vivem obedecendo ao que é essencial. A diferença entre existir e viver está exatamente aí. Quando tudo parece urgente, nada é realmente importante. E quando nada é realmente importante, a vida vira uma sequência de tarefas cumpridas sem sentido acumulado. Observe como você organiza seus dias. Não no papel, mas na prática. O que ocupa sua energia mental, o que decide seu humor, o que drena sua atenção logo cedo. Na maioria das vezes, não é o que importa de verdade, é o que grita mais alto, o que cobra resposta imediata.
o que gera ansiedade se não for resolvido. E assim você passa a viver sob o comando do ruído, não da consciência. Executa muito, constrói pouco, se movimenta bastante, mas não avança. Marco Aurélio compreendia que governar começa por ordenar. Um império sem hierarquia entra em colapso. Uma mente sem hierarquia também. Quando você não define o que é essencial, o acessório toma o controle. Pequenos problemas ganham peso excessivo. Obrigações menores roubam a energia que deveria sustentar decisões maiores. E no fim do dia, você sente que fez tudo o que pediram, menos o que precisava ser feito para viver com dignidade interna. A ausência de hierarquia cria uma ilusão perigosa. A de que você está sendo responsável, quando na verdade está apenas sendo reativo. Responsabilidade real não é responder a tudo. É escolher conscientemente a que você vai obedecer. É saber dizer não para o que consome sem construir. É sustentar o foco no que não dá retorno imediato, mas sustenta quem você está se tornando. Sem isso, o tempo se fragmenta, e uma vida fragmentada nunca se sente inteira. Talvez você esteja exausto porque tenta dar o mesmo peso a tudo. Conversas irrelevantes recebem a mesma atenção que decisões profundas. Demandas externas recebem mais cuidado do que necessidades internas. Expectativas alheias têm mais prioridade do que valores pessoais. Isso não é generosidade, é desorganização existencial. E ela cobra um preço silencioso. Você começa a sentir que está sempre atrasado, não no relógio, mas em relação a si mesmo. O estoicismo propõe um critério simples e implacável. O que depende de você e o que não depende. O que constrói caráter e o que apenas ocupa. O que fortalece a alma e o que apenas anestesia. Quando você organiza a vida a partir desses critérios, muita coisa perde importância automaticamente. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de mandar. A hierarquia interna devolve o comando da vida para você. Isso exige coragem, porque implica frustrar expectativas, implica não responder tudo na hora, implica parecer menos disponível, menos eficiente aos olhos de quem mede valor por velocidade, mas mais íntegro aos seus próprios olhos. E isso muda tudo. Quando você começa a obedecer o essencial, o tempo deixa de ser inimigo. Ele passa a ser aliado, não porque sobra, mas porque faz sentido. Viver com hierarquia é acordar sabendo qual batalha merece sua energia. É aceitar que algumas coisas ficarão inacabadas para que o que importa avance. É parar de tratar tudo como igualmente urgente e começar a tratar a própria vida como prioridade real. Não como discurso, mas como prática diária. Isso não traz uma vida mais fácil, traz uma vida mais honesta. Se você sente que o tempo escorre e nada se consolida, talvez o problema não seja a falta dele, mas a ausência de uma ordem clara dentro de você. Uma ordem que diga o que vem primeiro, o que vem depois e o que pode esperar. Porque quando tudo manda, você obedece a tudo. E quando você obedece a tudo, não vive, apenas executa. O próximo passo exige ir ainda mais fundo. Encarar a forma como você confunde personalidade com hábito e chama de quem você é aquilo que, na verdade, só se repetiu tempo demais. Existe uma confusão perigosa que molda silenciosamente a forma como você vive. Você chama de personalidade aquilo que, na verdade, é apenas hábito repetido. Você diz, eu sou assim, para justificar padrões que nunca foram escolhidos conscientemente. Reações automáticas, medos antigos, defesas aprendidas. Comportamentos que surgiram como proteção em algum momento da vida e, por nunca terem sido questionados, passaram a ser tratados como identidade. Mas identidade não é aquilo que se repete. Identidade é aquilo que você sustenta com consciência. Quando você confunde hábito com essência, você se prende a versões antigas de si mesmo, versões criadas em contextos que já não existem.
situações que passaram, pessoas que se foram, necessidades que mudaram. E mesmo assim, você continua reagindo do mesmo jeito, como se o mundo ainda fosse o mesmo. Isso cria uma vida desatualizada internamente. Você cresce por fora, mas continua respondendo por dentro como alguém que precisava se defender, se esconder ou se adaptar. Marco Aurélio observava a mente como quem observa o clima. Pensamentos surgem, emoções passam, impulsos aparecem. Nada disso é você por definição. São eventos internos, fenômenos. Quando você aprende a observá-los, em vez de obedecê-los automaticamente, algo muda. Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço é liberdade. Não a liberdade impulsiva de fazer tudo o que quer, mas a liberdade lúcida de escolher como agir. Observe como você reage quando é contrariado, quando se sente rejeitado, quando algo não sai como esperado. A resposta vem rápido demais. Irritação, silêncio defensivo, autocrítica excessiva, fuga. Nenhuma dessas reações é você. São padrões, e padrões só continuam existindo enquanto não são vistos com clareza. O problema não é ter hábitos. O problema é viver governado por eles, acreditando que representam quem você é. O estoicismo não propõe que você lute contra os pensamentos. Propõe que você os veja pelo que são. Conteúdo transitório. Quando você nomeia um impulso, ele perde força. Quando você reconhece um padrão, ele deixa de operar no automático. Isso exige atenção, exige presença, exige disposição para ficar desconfortável por alguns instantes sem agir. Porque agir imediatamente é fácil. Difícil é sustentar o silêncio interno que permite escolher algo diferente. Talvez você diga que é ansioso, que é explosivo, que é inseguro, que é procrastinador, mas essas palavras não definem quem você é. Definem comportamentos que se repetiram sem intervenção consciente. E tudo o que é hábito pode ser treinado, não eliminado de uma vez, mas enfraquecido aos poucos. Decisão após decisão, momento após momento. O erro comum é tentar mudar tudo de uma vez. Isso só reforça a frustração. O trabalho real é mais sutil. É interromper um padrão por vez. Quando você começa a perceber que não é obrigado a reagir como sempre reagiu, algo se abre. Você descobre que existe escolha onde antes parecia haver destino. Que existe margem de ação onde antes só havia impulso. Isso não significa se tornar alguém artificial ou contido. Significa se tornar alguém consciente. Alguém que não confunde emoção com ordem, pensamento com verdade, hábito com identidade. Viver sem essa clareza é viver refém do passado, de experiências que moldaram respostas automáticas, de narrativas internas que nunca foram revisadas. O estoico entende que a mente precisa de treino constante, não para se tornar fria, mas para se tornar justa, justa consigo mesma. Capaz de perceber quando está repetindo algo que já não serve, capaz de atualizar a própria forma de estar no mundo. Se você sente que repete comportamentos que não admira, talvez não falte força de vontade, talvez falte observação. A mudança começa quando você para de dizer, sou assim, e começa a perguntar, isso ainda me serve? Essa pergunta simples desarma padrões antigos, porque ela devolve o comando para você. E quando o comando volta, a vida deixa de ser reação e começa a ser escolha. O próximo passo exige ainda mais maturidade. Reconhecer que toda vida carrega peso e que o problema não é o peso em si, mas o fato de você estar carregando fardos que nunca escolheu conscientemente. Toda vida carrega peso. Não existe caminho sem carga, nem escolha sem consequência. O erro não está em carregar um fardo. O erro está em carregar fardos que nunca foram escolhidos conscientemente. Expectativas herdadas, culpa acumulada,
obrigações aceitas por medo, papéis assumidos para não decepcionar. Você acorda todos os dias, sentindo o peso de algo, mas raramente para perguntar se esse peso ainda faz sentido. E quando não faz, ele não fortalece, ele esmaga. Existe uma diferença profunda entre o peso que constrói e o peso que corrói. O primeiro exige esforço, mas dá sentido. O segundo exige esforço e esvazia. O estoico entende isso com clareza. Ele não busca uma vida leve, busca uma vida coerente, porque uma vida coerente suporta peso. Uma vida incoerente se quebra com qualquer carga. Quando você vive tentando evitar todo desconforto, acaba carregando um fardo invisível ainda maior. O fardo da frustração constante, da sensação de estar sempre devendo algo a si mesmo. Observe o que ocupa seus pensamentos quando você está em silêncio. Não as tarefas visíveis, mas os pesos internos, culpa por escolhas passadas, medo de decepcionar alguém, raiva não expressa, compromissos emocionais assumidos sem consentimento interno. Tudo isso pesa. E pesa porque não foi escolhido com consciência, foi aceito por inércia, por hábito, por medo de confronto, por necessidade de aceitação. E aquilo que não é escolhido não fortalece, apenas consome. Marco Aurélio aceitava o peso do comando porque ele havia escolhido esse papel. Ele sabia que fugir do peso não traria alívio, traria vazio. O peso escolhido dá estrutura, dá direção, dá identidade. O peso imposto sem reflexão gera ressentimento, e o ressentimento corrói lentamente a alma. Você começa a viver irritado sem saber exatamente por quê, cansado sem esforço proporcional, desmotivado mesmo fazendo tudo certo. É o corpo sinalizando que você está carregando algo que não é seu. Muitas pessoas confundem maturidade com suportar tudo em silêncio. Isso não é maturidade, é autoabandono. Maturidade é saber escolher o que vale a pena sustentar. É reconhecer que dizer não a certos fardos é a única forma de sustentar outros que realmente importam. Você não pode carregar tudo. E tentar fazer isso não te torna forte, te torna exausto. A força estoica nasce da clareza, não da sobrecarga. Talvez você esteja carregando o peso de manter uma imagem, de sustentar uma relação que já não se sustenta, de permanecer em um caminho que não conversa mais com seus valores. Tudo isso exige energia vital. E quando essa energia é drenada por fardos não escolhidos, falta força para aquilo que poderia te construir. O resultado é uma vida funcional, mas sem vigor interno. Uma vida onde você cumpre, mas não cresce. Escolher um fardo consciente é um ato de soberania. É dizer isso sim, isso não. É assumir o desconforto que faz sentido e recusar o que apenas prolonga a estagnação. Todo crescimento exige peso, mas o peso certo fortalece os músculos da alma. O peso errado lesiona, e só você pode discernir essa diferença. Ninguém de fora sabe qual carga é justa para você, porque só você sente onde dói e onde expande. Se você sente que está sempre cansado mesmo sem avançar, talvez não precise de descanso. Talvez precise de escolha, de sentar consigo mesmo e perguntar quais fardos você está disposto a carregar pelos próximos meses. Não pelos próximos anos, não pela vida inteira, apenas agora. O estoicismo não exige promessas eternas, exige compromisso presente, sustentar o que faz sentido hoje e ter coragem de soltar o resto. A vida não se torna mais fácil quando você solta fardos inúteis. Ela se torna mais honesta, e essa honestidade traz uma energia que o conforto nunca trouxe. Porque quando você carrega apenas o que escolheu, o peso deixa de ser castigo e passa a ser propósito. E propósito sustenta, dá direção, dá chão.
O próximo movimento exige um ajuste ainda mais sutil. A forma como você corre sem perceber que a pressa está te afastando da própria vida. Você aprendeu a correr antes de aprender a habitar a própria vida. A pressa se tornou o ritmo padrão e, sem perceber, você passou a confundir movimento com avanço. Acorda já atrasado por dentro, mesmo quando o relógio ainda está a seu favor. Tudo precisa ser resolvido agora. Tudo precisa de resposta imediata. Tudo exige ação rápida. E nesse estado constante de aceleração, algo essencial se perde. A capacidade de estar inteiro em um momento sem a urgência de ir para o próximo. A pressa não surge porque você tem muito a fazer. Ela surge porque você tenta fugir de algo. Fugir do silêncio, fugir do vazio, fugir das perguntas que aparecem quando o barulho cessa. Quando você desacelera, algo emerge. Sensações, pensamentos, incômodos, verdades que pedem atenção. A pressa funciona como anestesia elegante. Mantém você ocupado demais para sentir, produtivo demais para refletir, cansado demais para escolher com clareza. Você pode estar fazendo tudo certo aos olhos do mundo e ainda assim sentir que algo está errado por dentro. Porque a alma não acompanha o ritmo da agenda. Ela precisa de tempo para integrar o que vive. Precisa de pausas para entender o que faz sentido. Precisa de silêncio para se reorganizar. Quando esse espaço não existe, a vida vira uma sequência de tarefas executadas sem digestão interna. E o que não é digerido vira peso invisível. Marco Aurélio não confundia urgência com importância. Ele sabia que o mundo sempre exigiria mais do que é razoável oferecer, que sempre haveria algo pedindo atenção, algo pedindo resposta, algo pedindo energia. A disciplina real não estava em responder a tudo, mas em sustentar o próprio ritmo, mesmo quando o mundo pressionava. A pressa externa não precisa se tornar pressa interna. Quando isso acontece, você perde o centro. Observe como a pressa se manifesta, na dificuldade de ouvir até o fim, na ansiedade por concluir conversas, na necessidade de produzir resultados rápidos, na incapacidade de ficar parado sem se sentir culpado. Tudo isso não é eficiência, é fuga. A mente apressada vive no futuro imediato, sempre projetada para o próximo passo. E quando você vive assim, o presente vira apenas um meio, nunca um lugar. Mas viver só acontece no presente. Existe uma violência sutil em viver apressado. Você atravessa experiências sem realmente tocá-las, relações sem profundidade, conquistas sem sabor, descansos que não descansam, porque a mente continua correndo mesmo quando o corpo para. E essa desconexão gera um cansaço que nenhuma pausa resolve. Não é falta de descanso físico, é excesso de dispersão mental. A pressa rouba a capacidade de se satisfazer com o que está acontecendo agora. O estoicismo propõe uma presença firme, não lenta por preguiça, mas lenta por lucidez. A ação correta não precisa ser apressada, precisa ser precisa. E precisão exige atenção, exige estar inteiro no que está sendo feito. Quando você desacelera conscientemente, algo muda. Você começa a perceber detalhes, a escutar melhor, a responder com menos impulso e mais intenção. Isso não te atrasa, te alinha. Talvez você tema que, se desacelerar, ficará para trás, que perderá oportunidades, que será ultrapassado. Mas a verdade é que correr sem direção também te faz perder. Perder discernimento, perder profundidade, perder sentido. Muitas pessoas chegam rápido a lugares onde não queriam estar. A pressa acelera trajetórias erradas. E corrigir depois custa muito mais do que escolher com calma agora. Viver exige um ritmo que permita presença.
Não significa fazer menos por fazer menos. Significa fazer o que importa com inteireza. Quando você está presente, mesmo o simples ganha densidade. Mesmo o cotidiano se torna espaço de construção interna. A vida deixa de ser algo que você tenta alcançar e passa a ser algo que você habita. Isso muda tudo, porque o vazio que você tenta preencher correndo começa a se dissolver quando você para de fugir. Se você sente que está sempre cansado, ansioso, com a sensação de que nunca chega, talvez o problema não seja a falta de tempo ou o excesso de responsabilidade. Talvez seja a pressa com que você atravessa a própria existência. Desacelerar não é desistir. É escolher viver com mais verdade. É permitir que a vida te alcance onde você está, em vez de estar sempre um passo à frente dela. O próximo movimento exige ainda mais maturidade. Entender que a liberdade que você busca não está na ausência de limites, mas na disciplina silenciosa que sustenta uma vida alinhada quando ninguém está olhando. Você fala em liberdade como se ela fosse ausência de limites. Como se viver livre fosse fazer tudo o que se tem vontade no momento em que a vontade aparece. Mas observe com honestidade onde essa ideia te levou. Quanto mais você segue cada impulso, menos controle sente. Quanto mais se permite tudo, mais disperso fica. A liberdade que o mundo vende é imediata, sedutora e vazia. Ela promete alívio, mas entrega dependência. O estoicismo chama isso pelo nome certo: escravidão disfarçada. A verdadeira liberdade não nasce da ausência de regras, ela nasce da presença de direção. Uma vida sem disciplina não é leve, é caótica. Você acorda sem clareza, reage ao humor do dia, negocia consigo mesmo o tempo todo e, no fim, sente que não foi fiel ao que dizia ser importante. Isso corrói a confiança interna. Porque toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, uma parte sua deixa de acreditar na própria palavra. E sem confiança interna não existe liberdade, existe instabilidade. Marco Aurélio entendia que governar a si mesmo é a forma mais alta de poder. Ele não via disciplina como punição, mas como proteção. Proteção contra os excessos que enfraquecem, contra os impulsos que desviam, contra a mente que busca prazer imediato quando está cansada de sustentar o essencial. A disciplina não tira nada de você. Ela devolve foco, devolve energia, devolve dignidade. Porque quando você se mantém fiel ao que decidiu, mesmo quando ninguém está olhando, você constrói algo raro: autorrespeito. Observe como você se sente nos dias em que faz exatamente o que prometeu. Não importa se foi pouco. Um treino mantido, um silêncio respeitado, um compromisso honrado. Existe uma sensação de ordem interna, de alinhamento. O corpo responde diferente. A mente se acalma. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de se dividir. Já nos dias em que você se abandona, mesmo cercado de conforto, algo pesa. Um ruído interno, uma irritação difusa. A disciplina cria paz porque elimina a negociação constante consigo mesmo. Muitos rejeitam a disciplina porque a confundem com rigidez, com dureza, com repressão. Mas a disciplina estoica é flexível na forma e firme no princípio. Ela não exige perfeição, exige constância, não pede heroísmo, pede presença. É acordar e fazer o que precisa ser feito mesmo quando o desejo não acompanha. Não por obrigação externa, mas por compromisso interno. Isso não é prisão, é autonomia. A liberdade impulsiva te prende ao humor do dia. A liberdade disciplinada te sustenta quando o humor oscila. Porque o desejo muda, a motivação falha, o entusiasmo cai. Mas aquilo que você decidiu com clareza permanece, e é essa permanência que constrói uma vida estável por dentro. Uma vida onde você não precisa se convencer o tempo todo.
onde o caminho já foi escolhido e o esforço diário é apenas caminhar. Talvez você diga que não gosta de rotina, que se sente sufocado por repetição, mas não é a repetição que sufoca, é a falta de sentido. Quando você repete algo que constrói quem você quer ser, a repetição vira estrutura, vira chão, vira base. O problema não é a disciplina, o problema é viver sem critério, pulando de vontade em vontade e chamando isso de liberdade. Isso não liberta, isso dispersa. A disciplina também te livra de decisões desnecessárias. Quando você sabe o que faz todos os dias, você economiza energia mental. E essa energia sobra para o que realmente importa. Você para de gastar força decidindo se vai agir e passa a usar força para agir melhor. Isso cria clareza, cria espaço interno, cria silêncio. E o silêncio é um dos maiores sinais de liberdade real. Viver disciplinado é escolher com antecedência quem você quer ser quando estiver cansado, quando estiver frustrado, quando estiver sozinho. É preparar o caminho para os dias difíceis, em vez de improvisar quando a mente está fraca. Isso não te torna menos humano, te torna mais confiável para si mesmo. E confiar em si é uma das formas mais profundas de liberdade que existem. Se você sente que vive oscilando entre excesso e culpa, talvez não precise de mais permissões. Talvez precise de mais estrutura, de regras simples escolhidas por você que te protejam quando a mente quiser fugir. A disciplina não limita a vida, ela dá forma. E só aquilo que tem forma pode sustentar algo dentro. O próximo movimento exige um confronto ainda mais direto. Encarar a finitude sem dramatizar, entender que você não será eterno e justamente por isso, cada escolha importa mais do que você imagina. Você vive como se tivesse tempo de sobra. Adia conversas importantes. Empurra decisões essenciais. Trata dias inteiros como descartáveis, como se fossem apenas preparação para algo que ainda vai começar. Mas a verdade que ninguém gosta de encarar é simples e implacável. Você não será eterno, e não como ideia filosófica distante, como realidade concreta. O tempo que você imagina ter é uma suposição. E viver baseado em suposições é uma forma perigosa de negligência existencial. O estoicismo nunca usou a finitude para gerar medo, usou para gerar precisão. Quando Marco Aurélio escrevia sobre a morte, ele não estava sendo mórbido, estava sendo lúcido. Ele sabia que lembrar do fim era a única maneira de dar peso real ao agora. Quando você esquece que o tempo é limitado, tudo perde urgência verdadeira. Você começa a viver no rascunho, no quase, no depois. Quando você lembra que não é eterno, algo se ajusta por dentro. O supérfluo cai, o essencial sobe. Observe como você decide quando acredita que haverá sempre outra chance. Você se permite ser morno, evita dizer o que precisa ser dito, tolera o que não deveria, aceita menos do que sabe que merece, porque no fundo acredita que depois corrige, depois muda, depois vive melhor. A consciência da finitude desmonta essa ilusão. Ela pergunta sem agressividade, mas sem piedade. E se não houver depois? E se isso for o ensaio geral da sua vida? A morte não é o problema. O problema é a vida mal vivida antes dela. O problema é chegar ao fim percebendo que você passou anos obedecendo expectativas, repetindo hábitos vazios, adiando a própria verdade. Quando você aceita que o tempo é curto, não entra em desespero, entra em foco. Para de gastar energia com o que não constrói. Para de viver para impressionar, para de negociar o essencial por conforto temporário. Viver com a finitude em mente não te endurece, te simplifica. Você começa a tratar o tempo como o que ele é, um recurso não renovável. Cada dia passa a carregar uma pergunta silenciosa. Isso que estou fazendo honra o fato de eu estar vivo agora, não amanhã, agora. E essa pergunta muda decisões pequenas e grandes.
Muda com quem você anda, o que você tolera, onde você investe energia emocional, o que você deixa de adiar. Talvez você sinta um aperto ao pensar nisso, um incômodo, uma resistência. Isso é normal, porque encarar a finitude exige abandonar fantasias, fantasia de controle, fantasia de tempo infinito, fantasia de que dá para viver errado agora e consertar tudo depois. O estoico não aceita essa barganha. Ele vive como alguém que sabe que cada escolha é uma assinatura no tempo, e assinaturas não se apagam. Quando você entende que não será eterno, cada gesto ganha densidade. Conversas ficam mais honestas, silêncios ficam mais intencionais. O dia deixa de ser algo a ser vencido e passa a ser algo a ser vivido com presença. Você não precisa transformar cada momento em algo grandioso. Precisa apenas parar de desperdiçá-lo conscientemente. Porque desperdiçar tempo não é descansar, é se ausentar da própria vida. A consciência da morte também te liberta. Liberta da comparação, da pressa de provar algo, da necessidade de agradar. Porque quando você percebe que o fim é inevitável, o jogo muda. Você passa a perguntar se vale a pena viver uma vida que não é sua apenas para ser aceito. Se vale a pena calar a própria voz para manter aparências. Se vale a pena chegar ao fim inteiro por fora e vazio por dentro. Não ser eterno não é uma maldição. É o que dá valor a cada escolha. É o que transforma um dia comum em oportunidade real de alinhamento. O tempo não te ameaça, ele te chama. Chama para viver com mais verdade, com mais coragem, com mais presença. Não amanhã. Não quando tudo estiver resolvido. Agora. Porque agora é o único tempo que existe. O próximo e último movimento exige síntese. Reunir tudo o que foi dito e encarar a pergunta final. Se você continuar vivendo como vive hoje, isso será suficiente quando não houver mais tempo. Se tudo terminasse hoje, a forma como você viveu até aqui seria suficiente para você mesmo. Essa é a pergunta que ninguém quer sustentar por muito tempo, porque ela não permite respostas bonitas. Ela exige honestidade, não com o mundo, com você. Não se trata de julgamento moral, trata-se de alinhamento. A distância entre quem você é hoje e quem você sabe que poderia ser se tivesse vivido com mais presença. Ao longo deste caminho, você percebeu que não era falta de tempo, nem de talento, nem de oportunidades. Era ausência de comando interno, distração constante, adiamento disfarçado de prudência, identidade terceirizada, falta de hierarquia, hábitos confundidos com essência, fardos carregados sem escolha, pressa como anestesia, liberdade confundida com impulso, esquecimento da finitude. Tudo isso não destrói a vida de uma vez, vai dissolvendo lentamente a sensação de estar vivo. Marco Aurélio não buscava uma vida perfeita, buscava uma vida coerente, uma vida em que o que se pensa, o que se diz e o que se faz caminham na mesma direção. Ele sabia que não controlava o tempo, a saúde, o comportamento dos outros, o rumo do império, mas sabia que podia controlar a própria postura diante de tudo isso. E é aí que a vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você habita conscientemente. Viver de verdade não exige grandes gestos. Exige escolhas consistentes. Não exige intensidade constante. Exige presença diária. Não exige que você se torne alguém diferente. Exige que você pare de se abandonar. A maior traição não é falhar. É saber o que importa e ainda assim escolher ignorar. É perceber o desalinhamento e continuar fingindo que está tudo bem. Isso corrói por dentro porque a consciência não esquece. Talvez você esteja esperando uma grande virada, um momento definitivo, uma clareza absoluta. Mas a vida não oferece esse tipo de sinal. Ela oferece instantes, pequenos convites.
Decisões simples que, somadas, constroem uma existência inteira. O estoico não espera sentir vontade. Ele age por dever interno. Não porque é fácil, mas porque é digno. Porque viver sem dignidade interna não é vida, é manutenção biológica. Quando você reúne tudo o que foi dito, a conclusão não é dramática, é direta. Você já sabe o que precisa mudar, já sabe onde está se distraindo, já sabe o que está adiando, já sabe quais fardos não fazem mais sentido, já sabe onde está vivendo para ser aceito em vez de ser verdadeiro. O que falta não é resposta, é decisão. E decisão não é algo que se sente, é algo que se assume. A vida não vai te cobrar perfeição, vai te cobrar presença, vai te cobrar coerência, vai te cobrar a coragem de viver de acordo com o que você sabe ser essencial. Quando o tempo acabar, e ele vai acabar, o que vai importar não é quanto você acumulou, mas o quanto esteve inteiro. Se você habitou a própria vida ou apenas passou por ela tentando não se incomodar demais. Este não é um convite para mudar tudo hoje. É um convite para parar de se ausentar, para viver o próximo dia com mais atenção do que o anterior. Para escolher um gesto, um hábito, uma postura que alinhe você consigo mesmo, porque uma vida vivida com presença pode ser simples, silenciosa, imperfeita, mas ela é suficiente. E no fim, é isso que importa, não ter vivido mais, ter vivido de verdade. Se este vídeo fez sentido, não comemore, haja, comente viver. Inscreva-se no canal e comece amanhã com uma escolha diferente. A filosofia só tem valor quando vira postura.